Que Deus abençoe você que está ouvindo esta mensagem em nome de Jesus. No dia de hoje nós falaremos sobre o livro de Ageu, com seus 2 capítulos e os 2 capítulos iniciais do livro de Zacarias. 2 profetas que viveram por volta de 520 a.C. e que trouxeram mensagens de exortação, de admoestação ao povo, de encorajamento, baseado na mensagem que o Senhor lhes havia transmitido. Inicialmente Ageu, de quem não temos muita informação nos textos bíblicos, mas que viveu neste período de retorno da Babilônia à Terra Prometida, recebe do Senhor uma mensagem. Ageu é um profeta que está entre este povo que volta do exílio babilônico, inicia a construção do altar, a reconstrução da cidade, do templo, mas 20 anos já se passaram e o templo ainda continua em ruínas. Vem uma seca sobre Israel e esta seca também traz em seu bojo uma mensagem de juízo ao povo que havia desistido de reconstruir o templo. Enquanto hoje é inevitável deixarmos claro que o templo não significa a presença do Senhor, não era assim no Antigo Testamento. Lembremos-nos que até o momento em que Jesus expirou dizendo está consumado e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o templo era este lugar sagrado onde havia sinalização visível da habitação de Deus no meio do seu povo. O livro de Ageu então se baseia nesta mensagem. E esta mensagem se divide em 4 outras mensagens. Quais sejam: Deus quer que o povo reconstrua o templo. Deus não se esqueceu de suas promessas. Deus espera de seu povo santidade e pureza. Deus dá uma mensagem de que esta descendência de Davi se assentará no trono. Uma mensagem para aquele tempo, mas uma mensagem para um tempo à frente, onde o descendente maior de Davi se assentaria eternamente no templo. Jesus de Nazaré. Em Ageu 1, a palavra do Senhor nos traz um dos versículos mais conhecidos deste texto, que na minha época de Almeida Revista e Atualizada, ou Revista e Corrigida, nós tínhamos traduções em versos que não são tão comuns, as chamadas casas apaineladas. Deus criticando o povo que vivia em casas luxuosas enquanto o templo estava em ruínas. O Senhor questiona este povo dizendo: não é possível viver de forma abençoada com este coração. E o Senhor, então, ao mesmo tempo diz a respeito deste povo: eu vou me alegrar em Jerusalém, serei honrado nela. E então estimula o povo a recomeçar a obra. E em Ageu 2, o Senhor então exorta o povo a não ter medo, a reconstruir o templo. E ainda que este templo que está sendo reconstruído seja inferior em glória ao templo anterior, o Espírito do Senhor habita no meio do povo. É o Senhor já fazendo um prenúncio de que maior do que a obra construída por mãos humanas é a presença do seu Espírito no meio do seu povo. O Senhor deixa claro que era aquela crise seca, pobreza que eles vivem, é uma demonstração do juízo de Deus, mas apesar dela, o povo não havia se voltado para o Senhor. E por fim, em Ageu 2, o Senhor faz uma promessa a Zorobabel, o descendente escolhido pelo Senhor, deixando claro que esta descendência se assentaria no trono de Israel, pois o Senhor o tinha colocado ali. Esta mensagem é dizendo que Ele
o escolheu. E este descendente de Davi é um símbolo do grande descendente de Davi que se assentaria eternamente no trono, Jesus de Nazaré. Zacarias então vem com uma mensagem também contemporânea a Ageu. No entanto, Zacarias foca sua mensagem em exortar o povo, estimulá-lo, por conta do quebrantamento e da opressão sofrida por nações vizinhas. Enquanto a mensagem de Ageu foi uma mensagem temporalmente mais curta, desenrolando-se em 4 meses, a mensagem de Zacarias desenrola-se por mais de 2 anos de ministério. O estilo de Zacarias é um estilo apocalíptico, simbólico, cheio de imagens, que nos remete a algo similar a Ezequiel, Isaías. E a mensagem de Zacarias nos traz claramente a necessidade de renovo. Zacarias, com essa expressão pentecostal, diríamos hoje, mais simbólica, imagética, é a mensagem de alguém que recebia profecias e visões e as transmitia ao povo em estado bruto. A mensagem do Senhor inicialmente é sobre um Deus que está irado com os antepassados dos judeus. Gente que não obedeceu ao Senhor, que não ouviu a sua voz, que não atendeu ao seu chamado e por isso tornou-se cativo e levado à Babilônia. Em seguida é a visão do Senhor. Em uma das primeiras visões de Zacarias, apocalípticas e metafóricas. O Senhor lhe dá uma visão de um cavaleiro vermelho e depois cavaleiros sentados em cavalos vermelhos, marrons e brancos. Enquanto dá esta visão, o Senhor diz: eu tenho zelo por Jerusalém. Meu povo errou, mas sofreu mais do que deveria. Eu vou voltar a mostrar compaixão. E esta visão novamente se desenrola em 4 chifres e 4 ferreiros, sendo os 4 chifres as nações que dispersaram o povo de Israel, e os 4 ferreiros aterrorizando essas nações. Zacarias 2 também traz uma passagem bastante conhecida pelos evangélicos a respeito do Senhor que convida o profeta a olhar e vislumbrar um homem segurando uma corda de medir. E esta corda de medir se desenrola por toda a cidade de Jerusalém. Mas então percebe o profeta que os muros não poderão conter a cidade. E este cordão de medir então demonstra que a cidade é maior do que os seus muros. E o Senhor então decide Ele mesmo fazer a proteção à cidade de Jerusalém com um fogo ao redor da cidade. O Senhor também neste capítulo 2 de Zacarias deixa claro que quem fez mal ao povo dele fez mal à menina dos seus olhos. Uma expressão muito cara para cada um de nós, servos de Deus, quando ele diz desta menina dos olhos, desta parte mais sensível da visão, que qualquer ser humano vai ter o maior cuidado em preservar. É esta imagem que o Senhor quer usar para se referir ao seu povo. Vemos então nestas 2 mensagens trazidas no livro de Ageu e nestes capítulos iniciais de Zacarias, que o Senhor deixa claramente a sua preocupação quanto ao templo e a sua reconstrução. No entanto, isso é porque Deus faz questão de que talvez hoje olhemos para isso e nos preocupemos com a qualidade dos nossos prédios, aonde se desenvolvem nossos cultos, das igrejas onde estamos inseridos, se estamos pintando os prédios, se estamos mantendo eles bem administrados, se estamos mantendo em dia sua manutenção.
Não que devamos nos reunir em lugares que ofereçam algum risco à saúde e à segurança das pessoas, ou que tenham algum tipo de insalubridade. Mas, definitivamente, Deus já começa a iniciar com seu povo uma reflexão 500 anos antes de Jesus, a respeito do principal templo do Espírito de Deus, qual seja o coração do homem. Jesus revoluciona o pensamento e a compreensão quanto ao templo quando rasga com seu brado de alto a baixo o véu que fazia a separação entre Deus e o seu povo, entre o lugar onde se dizia Deus estar presente e o lugar onde se dizia Deus não estar presente, pois Deus decide habitar no meio do povo. A mensagem, então, que podemos extrair de Ageu e Zacarias é que, apesar da preocupação do Senhor com a reconstrução do templo, não é com o prédio, mas é com a reconstrução de um coração que deseja ser habitado pelo Senhor. Por isso que Ageu é tão explícito e Zacarias em suas imagens tão poderoso, ao demonstrar que a preocupação do Senhor é com um povo que tenha um coração voltado para Ele, mais do que para os prédios que possam fazer menção à grandiosidade da religião judaica. O Senhor quer ver mais do que um local onde as obras possam ser monumentais, mas quer ver sim um coração quebrantado. E eu não tenho dúvida de que esta mensagem ainda continua muito viva para mim e para você hoje. Mais do que os prédios que erguemos ao Senhor, mais do que as ofertas que oferecemos a Ele, o Senhor está olhando e procurando no meu e no teu coração um lugar para habitar. Que Deus te abençoe.